E agora recebo aqui no episódio 2 da Agnes Empreendimentos o Dr. Gabriel Ramon, que natural de inglês, né? 26 anos, estudou aqui em Florianópolis, se formou em Florianópolis, já passou pela Câmara, Prefeitura Municipal, Governo do Estado e é advogado ambientalista. Isso, Isso? exatamente. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com o senhor. Seja bem-vindo. Agradeço também a presença. E também o Dr. Diógenes Teles Fonseca, Isso, advogado de direito público. isso. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e vamos fazer um bom podcast. Com certeza. Vamos começar falando das obras, né? Como nós temos a Agnes Empreendimentos, né? E, Diógenes, você se formou aqui nos ingleses, você acompanhou esse crescimento do bairro? Eu moro aqui no bairro inglês há 25 anos, né? Então, você tinha 1 ano de idade quando cheguei aqui com 18 e já assinei a carteirinha e comecei, né? Correndo como um jardineiro, né? E você acompanhou todo esse crescimento aí. Fala um pouco sobre você, a tua trajetória até agora, né? Nesse bairro aqui, você deve gostar. Às vezes fico imaginando, né? Como seria se tivesse nascido aqui, né? Porque eu amo minha terra natal, mesmo sendo lá no sítio, no interior, no extremo oeste. E deve ser gratificante, né? Morar aqui, nasceu aqui, se formar, trabalhar aqui. Conta pra nós como é isso. Vamos lá, então. Eu me criei vida toda aqui nos ingleses, estudei aqui nos ingleses também, e eu lembro daqui, como diriam os antigos, né, quando era tudo mato. Nunca... Pão da Aipim, de farinha. Né? Não Pescaria. Pescaria. Não tanto assim, mas eu lembro bastante de antigamente aqui dos ingleses. É um bairro que cresceu muito. Eu acredito que é o maior bairro da ilha hoje, depois do centro, né? Eu acho que é o maior. O maior bairro da ilha. Nacional também. Uhum. E ganhou muito destaque os ingleses. Recentemente, até após pandemia, a gente conversava sobre isso. Pós-pandemia, que tem uma boa qualidade de vida. Hoje a gente tem tudo aqui no bairro. Temos ótimos locais para morar aqui no bairro. E por isso as pessoas querem ficar aqui, residir aqui, e não querem mais ir todo dia trabalhar no centro, não querem mais todo dia ter que ir lá para São José, como alguns iam. Sim. O pessoal gosta de ficar aqui mesmo. Eu me recordo na minha adolescência, saía do colégio, ia pra praia, ia jogar bola na praia, depois ia para casa estudar, e essa era a minha rotina, né? Minha rotina sempre foi toda aqui no bairro mesmo. Eu fui conhecer o centro depois de grande, assim, conhecer com carinho, assim, o centro depois de grande. Mas me criei, de fato, aqui no bairro mesmo. Até a faculdade fiz perto, fiz em Santo Antônio de Lisboa. Em Santo Antônio. Show de bola. E você, Diógenes, conta a sua vinda para cá. Nós estávamos falando um pouco antes de iniciarmos. É uma história um pouco maior, né? Até porque eu sou um pouquinho mais velho do que o... Não tanto, tá, Gabriel? Não sei 2 anos a mais. Coisa pouca. Não, mas na verdade eu vim pra cá já maiorzinho, né? E a minha mãe e meu pai, eles tinham um imóvel em São José. Na época eles conseguiram vender o imóvel e compraram aqui nos ingleses. Isso foi em janeiro de 2001. Então, minha infância, adolescência, foi toda aqui. E inglês se desenvolveu. O inglês, na verdade, é um retrato do que é Florianópolis e do que é um pouco do Brasil, a questão do crescimento, até um pouco, em dado momento, muito desordenado, assim, crescimento até um pouco irresponsável. Tivemos várias obras irregulares, exatamente, né, com ruas pequenas, vielas apertadas, né, exatamente. E construção até extrema. E até estelionatos, né? Com vários estelionatos. Comum que isso não é um retrato, não é uma particularidade só de ingleses, né? Que é o que a gente tem nos grandes balneários, que são, queira ou não queira, atrativos para quem quer viver nessa localidade, né? E aí entra o detalhe, às vezes não é só o corretor que vai salvar na compra do imóvel, né?
O mais importante, acima do corretor, é um bom advogado, né? Exatamente. Porque o advogado ele vai pegar a fundo na raiz o que você está comprando. Exatamente. Eu estava falando hoje, quando vinha para cá, e eu não quero esquecer de abordar esse assunto, sobre terrenos. Existem muitos terrenos aqui, que eu, desde esses 25 anos que já moro aqui, principalmente Rio Vermelho, ingleses, nessa parte mais em direção ao Rio Vermelho, que teve estelionato do terreno. A pessoa adquiriu o terreno, dali 2 anos, 3 anos, já tinha às vezes até construído uma casinha para iniciar, aparece um outro proprietário. Sim. Como vocês acompanharam alguns casos já disso, né? Gostaria que tu citasse um caso, você depois, o doutor, outro, né? Caso assim que mais chama atenção, assim, Sim. desses estelionatos de o terreno ter sido vendido, depois aparecer outro comprador, proprietário, né? Uhum. Acompanhei já alguns casos assim, e esse ano, inclusive, me procurou uma senhora que ela falou, eu acho que o meu terreno eu não posso construir nele. Eu falei, mas como é que a senhora sabe disso? Fui na prefeitura e falaram que eu não podia construir nele. Aí a gente foi investigar melhor, tinha ação civil pública no terreno, Jesus. todo o terreno em área de preservação permanente, Caramba. e não tinha o que fazer no terreno dela. Só acender uma vela e. Não. E ela adquiriu direto ou por corretor? Direto. Direto. Esse já é o risco maior ainda, né? É verdade. Porque às vezes temos corretores estelionatários, a maioria são corretos, né? Mas a garantia mesmo é procurar um bom advogado, que daí se cerca, quem vai comprar adquirir direto, né? Teria que fazer essa consulta. Hoje... E aí ela acabou perdendo o terreno, como foi o final dessa? O caso dela a gente poderia ingressar com uma ação até mesmo, é um precedente ainda recente aqui em Santa Catarina, uma jurisprudência recente, mas ingressar com uma ação contra quem vendeu para ela, pedindo rescisão do contrato. Tem um prazo de 10 anos para fazer isso, e a gente consegue pedir essa rescisão desse contrato. Mas isso é bastante comum ainda, infelizmente. Bastante comum. Recentemente, no Rio Vermelho, teve um sujeito preso por causa disso. Vendeu muitos lotes, assim. Em áreas que não podem ser construídas. Áreas que não podem ser construídas ou de loteamentos irregulares, né? De loteamentos irregulares. Encontra aqui, né? Tem bastante, né? Então, atenção, quem vai ter um imóvel, principalmente terreno, né? E temos apartamentos assim também, né? Sim. Porque teve um caso que apareceu uma vez, uma senhora entrou em contato primeiro pelo WhatsApp, falando, queria pegar as chaves de um apartamento tal, da Agnes. Aí a nossa colaboradora aqui verificou, mas esse imóvel não está vendido, ele está à venda aí. Não, mas eu comprei, eu dei tantos mil e tal. Aí, não, mas então a senhora entrou num golpe, num estelionato. E depois ela veio aqui na construtora e a pessoa ficou exaltada ainda e tal. Não, porque eu necessito, porque eu vou atrás dos meus direitos. A senhora deveria ter consultado um advogado antes de entrar num barco furado desse, né? Sim. É que as pessoas se emocionam, né? Sim. O que acontece? E como é fácil, eu falo sempre, por que as pessoas gostam no Brasil, né? Gostam de acreditar no que é menos verdade do que no que é verdade, né? É que quando você mexe com uma coisa muito séria, que é a ideia de uma casa própria, algo assim, quando você entra nessa seara, me parece que as pessoas ficam muito emocionadas e muitas vezes não pensam direito. Não conseguem fazer aquilo que deveriam fazer para poder adquirir aquele imóvel. Porque o primeiro obstáculo é financeiro. Mas tem um obstáculo burocrático, tem uma série de obstáculos que você tem que vencer. E principalmente tem como você aqui, um ambiente adequado para indicar, aqui é um imóvel, aqui é tantas vezes, aqui você vai precisar de advogado. As pessoas não entendem que essa relação envolve vários profissionais. Não é só a construtora, não é só o corretor, não é só o advogado, não é só a prefeitura, entendeu? Envolve uma série de profissionais que tem que estar todos eles alinhados para a coisa sair como deve sair. Né? E um detalhe importante na ilha é que 65% da ilha é área de preservação permanente. Preservação permanente.
Ainda tem uma parte que é unidade de conservação, que é uma boa parte da ilha, e a gente tem hoje mais de 1.000 ações judiciais na ilha, relacionado a terrenos e imóveis. Olha só. Não ações judiciais que eu contra o Diógenes, o Diógenes contra mim, só do Ministério Público. Então a gente tem um passivo ambiental enorme aqui na ilha e um risco altíssimo se você não consultar previamente um profissional adequado para isso. Porque aqui é um paraíso, né, gente? Então, o paraíso ele tem que ter uma área de autopreservação do Com bioma, certeza. de manutenção e tudo mais. Quanto a isso aí, não se discute. Mas existem áreas que não podem ser comercializadas ou até podem ser comercializadas, mas elas têm limitadores. Sim. E essas limitações envolvem uma série de situações, de problemáticas para quem está comprando. Mas respondendo a tua pergunta, eu tive um caso muito emblemático antes de eu me formar, que era o vizinho da minha frente. Vizinho? Eles tinham um terreno, eu já morava lá há mais de 10 anos, sempre teve um terreno baldio, assim, meio descuidado e tal. Uhum. E aí, tinha ali umas placas para vender, a gente sabia que o terreno proprietário era uma pessoa de São Paulo, e nesse período aí que Ingleses cresceu desordenadamente e tal, começaram algumas pessoas a vender aquilo ali. A gente não sabia se era real, não era, né? A gente não tinha condição de interferir muito, mas eu sei que uma família de irmãos, 2 irmãos com família, disseram que compraram o terreno e assim, ó, construíram um imóvel em questão de 2 meses. Muito rápido. Estranho. Mas foram muito rápido. Eles limparam em coisa que era tipo um mês, eles fizeram em uma semana. E eles mesmos construíram o imóvel. Eu fiquei impressionado. Assim. Bem boa a casa. Quase contratei eles já. Assim, os caras muito caprichosos. Enfim, eles entraram, moraram ali. Passou-se um tempo. A gente começou a ter uma certa convivência. E aí eu acho que eles sabiam que eu era estava na faculdade. A esposa de deles veio até minha mãe chorando, enfim, que haviam um mandado de reintegração de posse para que eles saíssem Olha só. do imóvel, já com fase de cumprimento já. E aí o que acontece? E aí nesse caso, o que aconteceu com eles também foi uma coisa que eles não quiseram. Não sei se não quiseram, não puderam, também não posso aqui fazer um juízo de valor. Eles não contrataram um advogado. Foi nomeado um advogado dativo e na época o dativo ele protocolou a defesa no prazo errado. Então foi aplicado os efeitos da revelia. O processo tramitou, teve a sentença desfavorável, o dativo não recorreu. Me parece, eu conversei com ele na época, me parece que havia uma orientação para quem era dativo não recorrer, que tinha que ser a defensoria e tal. Acho que estava naquela transição entre dativo e defensor público. E, enfim, virou coisa julgada, entraram com cumprimento e eles tinham 15 dias úteis para sair do imóvel, de forma voluntária. E aí veio essa situação para mim, na época eu não era advogado, eu indiquei um advogado, e novamente o advogado havia uma saída, porque de fato havia uma possibilidade de anular aquele processo. De fato o juiz nem sabia que havia eles me pareciam ser terceiros de boa fé, havia um contrato com uma imobiliária que eles disseram que tinha, a imobiliária deixou de existir, depois virou uma imobiliária do Rio Grande do Sul, havia um corretor, né? Isso tudo estava no processo, só que a juíza não poderia analisar porque eram os efeitos da revelia, enfim. E aí havia uma possibilidade, mas eles optaram por não pagar, contratar outro profissional, só que não deu certo. Tiveram que sair e perder o imóvel. Perder Então, ainda o valor investido da casa, além do valor do terreno. Exatamente. Eu fiquei muito impressionado, isso me marcou muito, né? E agora, recentemente, eu tive uma outra situação também aqui, que era uma situação no Santinho, e foi um caso, assim, um tanto inusitado. A minha cliente
era dono de uma gleba irregular, vamos dizer assim. Ela tem uma casa. Na verdade, havia uma gleba inteira, a vendedora dessa gleba ficou com metade e a outra metade vendeu para minha cliente. Aí me parece que ela tinha mais uma outra parte que ela vendeu para um terceiro. Esse terceiro foi lá e construiu um apartamento de 10 pessoas. E um apartamento na extrema, não respeitando Nossa. qualquer individualidade, regramento. E eu acho impressionante que estava na imobiliária e as pessoas compram um apartamento no Santinho de 60 mil reais, que não tem matrícula. É impressionante isso. E daí, dada essa situação, eu movi uma ação de concessão de obra nova, porque ele fez a base da construção do apartamento na divisa da minha cliente. Nossa. Exatamente, bem isso. E aí não respeitou qualquer limite, então entramos com a ação, pedimos a demolição do imóvel e tal. Nesse meio embargou, o juiz deu a liminar. Só que nesse meio tempo, tu sabe como funciona o judiciário, né? Eles embargam, mas não embargam nada. Quem tá nessa posição vai, toca, ele encerrou a obra, vendeu para 4, 5, 6, não sei quantas pessoas. E aí agora as pessoas, dado o processo, agora as pessoas tomaram ciência e vieram me procurar. Né? Mas o que é isso e tal? E aí eu expliquei para eles, sugeri que entrassem em contato com o advogado. Mas assim, eu fico impressionado com as pessoas. Mas aí vai demolir? Vai demolir. Mas eu gastei com um imóvel? Não, mas infelizmente a maneira como foi feita, você tende a perder, né? Claro, a ação ainda não se finalizou, ainda está né? Mas a tendência é essa, né? A demolição. Quando há irregularidade, né? Tem muito o que fazer. E aí entra essa questão de quando é muito barato, né? Quando é muito barato. Comprei barato lá, fiz um baita negócio. E sem consultar, né? Com um especialista que entende do assunto, né? E aí muitas pessoas de boa fé acabam entrando numa furada, né? É uma dor de cabeça eterna, né? Complicado. E os prejuízos enormes daí, com certeza. Porque tem um prejuízo emocional nem se conta, né? Sim, mais o financeiro. E ainda mais o financeiro. E no final, isso tudo eu considero muito triste. Ninguém é feliz. Sim. Numa situação dessa. Eu acho que um juiz não fica feliz. Ministério Público. Talvez o Ministério Público fique feliz. Não, tô brincando. Obrigado. Ministério Público, em regra. Eles tendem também a regularidade. Exatamente. Estão fazendo ambiental, né? Fazendo o papel deles. Eles estão fazendo o papel deles. Isso ainda aqui em Florianópolis. Exato. Né? Que aqui é uma terra sem lei, né? Durante muito tempo foi isso. Foram... agora que a gente está conseguindo... essas obras aqui nos ingleses que tinham até pouco tempo, quando houve algumas demolições, então deu uma freada boa nessa Sim, porque a ideia que se tinha aqui, e isso é um E problema... realmente não ia ter condições depois mais, principalmente a mobilidade em ruas muito estreitas. Não, tem que a pessoa, se a rua toda dos dois lados seriam prédios de 3, 4 pavimentos. Sim. Que onde a viabilidade é para fazer no máximo 2 pavimentos, 3 unidades por terreno, né? Exatamente. É que assim, a gente durante muito tempo teve uma fama aqui não muito legal, que achava que a técnica do peitaço ia resolver tudo. Verdade. Que a prefeitura ou os poderes públicos depois iriam se compadecer com aquela situação que estava ali posta. Durante algum tempo existiu essa prática, mas eu acho que também a legislação avançou nisso, com a possibilidade, por exemplo, da REURB, né? É um cenário que regulariza aquilo que é possível regularizar e aquilo que não é, toma o seu rumo, entendeu? Sim, que pode regularizar que está dentro das medidas mínimas, né? Não, e não tem mais o que ser preservado normalmente. E aí tem também essa preservação, nessas ruas mais estreitas e tal, você permanece até 2 pavimentos, até 3 unidades, mais casas, né? Sim.
E aí teve esse novo plano diretor, doutor. Aí o que você me fala sobre o novo plano diretor? Que eu acompanhei, tiveram várias audiências públicas Sim. aqui nos ingleses, todos os bairros teve essas audiências públicas. Ficou se debatendo há alguns anos, né? O plano diretor até aprovar. E hoje até tem uma contestação de alguns moradores e tal, indo contra. Não teve audiência pública e tal, mas eu acho que eles deixaram a carruagem passar para agora lembrar, mas na época teve, eu fui nelas, né? Sim. Então, nesse plano diretor, tu tem acompanhado alguma coisa? O que eles colocaram, né, na época, nas ruas menores, mais estreitas, não se aumentou, né, o número de pavimentos, isso? Então, é que o plano diretor, ele está abraçado com uma coisa que se chama zoneamento urbano, Uhum. né? Esse zoneamento urbano, ele está baseado em uma série de fatores, estudos técnicos ambientais, que fazem um estudo ambiental daquela área, e Foi adequação... tudo estudado, Exato. planejado, não foi feito E- canetaço. Só, e a- naquela rua vamos fazer 6 pavimentos, naquela não, vamos fazer não 7. tem como fazer isso. E a adequação da legislação municipal, federal e estadual, né? Então, o plano diretor é um ponto de partida, Sim. né? Então, esses dias eu até mandei pro Gabriel uma matrícula e mandei para ele, bicho, olha aí para mim. E ele falou olha, aí dá para construir tanto... 5 Entendeu? pavimentos. Porque daí a gente estabelece a regra do jogo. Isso é muito importante. Tem quando tu vai adquirir um imóvel, o mínimo que se faz, olha a matrícula, olha a viabilidade de construção, verifica se não há uma penhora, uma dívida na matrícula, alguma coisa assim. Consulta ambiental. Consulta ambiental, também. né? E Então, esse plano diretor foi todo elaborado e estudado com técnicos e especialistas na época. sim, eu acho que até o Pra Gabriel ver pode ajudar, porque o Gabriel trabalhou na época lá do... Sim. Isso. Na... O Gabriel trabalhou no plano diretor? Na verdade, eu trabalhei no pós-plano diretor. No né? pós-plano diretor. Durante o plano que legal. diretor, eu estava dentro da Câmara de Vereadores de Florianópolis, participei das reuniões, tudo do plano diretor. Foi bastante tempo, né, que se trabalhou. Bastante tempo. É que E teve... técnica também, foi muito Sim. analisado, né, os técnicos, tudo mais. Engenheiros, né? engenheiros, arquitetos, Uhum. e arquitetos urbanistas, né? Uhum. E depois eu trabalhei na Floran por um tempo, e nesse tempo a gente começou a colher os frutos do plano diretor. Sim, Algumas alterações de zoneamento, aqui era uma coisa, não é mais. sim. Muitas mudanças. A possibilidade de alterar o zoneamento de maneira administrativa, ou seja, aqui a ARM, eu quero mudar para outro zoneamento. Hoje você pode fazer justificativa técnica dentro do próprio órgão. Isso é muito importante. Muito importante porque Engessa, né? antigamente só por projeto de lei. Aham. Então, quanto tempo demora um projeto de lei para ser aprovado? Sim. Muito tempo. Uhum. E até mesmo áreas de preservação limitada podem ser alteradas. Uhum. Por exemplo, tem uma declividade. Faço um estudo, mostro que não existe aquela declividade, eu posso alterar esse zoneamento. Sim. Mas tudo com estudo técnico baseado no que realmente existe e no que vai absorver ali. Exatamente. Até porque a gente não consegue ter uma precisão absoluta Sim. da realidade. Por exemplo, o nosso geoprocessamento ele é feito via satélite. Então, muitas vezes tá lá dizendo que passa um rio aqui, mas esse rio não existe. Sim, eu já Isso vi acontece várias vezes. Ainda mais aqui que é uma ilha onde antigamente às vezes tinha uma formação de chuvas, né, de água na areia e que pode parecer como um rio, mas que hoje em dia já, como a areia ficou mais plana e tal, ali não tem mais nem água nunca, né? Aham. Fica seco. Como é que eu posso dizer? Os eventos climáticos hoje em dia, eles têm influenciado muito na questão ambiental, né? Então, isso traz muito reflexo nas áreas de preservação. Sim. Então, não são essas áreas, elas não são estáticas. Não, pelo contrário. Entendeu? Então, hoje é isso, daqui a 20 anos vai continuar sendo isso. Então, isso é muito importante, ter essa possibilidade da reforma de forma administrativa com apresentação do estudo técnico,
porque você vai olhar para frente, você E olha para atuando trás. conforme a realidade atual. Exato. E isso é muito Com importante. técnico sempre, engenharia Sim. e técnica. A gente até, por exemplo, tem umas nascentes, né, aqui na Sim. ilha. E conforme as chuvas, as nascentes mudam de lugar. Sei. A gente chamava de nascente dinâmica. Hum, E aí o Sim. problema, eu construí aqui, longe da nascente. Amanhã a nascente tá do lado da minha casa. O que eu faço? Não existe direito adquirido em matéria ambiental. Qual é a saída? Sentar na calçada e chorar. Mais ou menos isso. Mas é bastante A complicado. gente tem que provar, né, que aconteceu isso. É bastante Mas complicado. São situações que a gente não consegue controlar e que são realmente difíceis, né? E tem mais coisa que muita gente não sabe, que é área de preservação permanente. Ela, tudo bem, ela é permanente, todo mundo sabe, mas pode-se fazer coisas em área de preservação permanente. Pode-se fazer coisas de baixo impacto, Sim. trilhas ecológicas. Certa vez, fora de Florianópolis, eu fui procurar um empreendimento e eles falaram assim, aqui tem uma área de preservação atrás do prédio. E eu falei, e o que vocês fizeram? Nada, não pode. E eu, opa, perderam um potencial construtivo, um potencial de fazer uma trilha, um quiosque, potencial de fazer várias coisas que iam engrandecer o valor do imóvel Com certeza, né? sem um devido estudo técnico, sem devida orientação. E doutor, em cima desse plano diretor, ele foi consolidado para toda Florianópolis, né? Isso. Inclusive na área continental, né? E aí, atualmente se fala em Instagram, se vê algumas postagens, em alterar o plano diretor. Tu acha que é viável, que pode acontecer? Ou esse plano diretor que foi aprovado, que foi estudado, com técnicos e tudo mais, ele é algo fixo que é muito difícil de ser alterado? O plano diretor, ele é obrigatório ser alterado a cada 10 anos. Cada 10 anos. Alterado não, revisado. Revisado a cada 10 anos. Porque as cidades são dinâmicas, E as esse cidades foi mudam. aprovado faz uns 2 anos. Faz 2 anos, 2023. Então, ele antes de mais 8 anos, ele não vai ser mexido. Pode ser alterado. Pode ser Pode ser alterado a critério da prefeitura, é um tipo de projeto de lei que a prefeitura tem que mandar para a Câmara, ele pode ser alterado. Muitos municípios fazem isso conforme a dinâmica da cidade Sim. vai mudando. Eu, aqui com Florianópolis, com a vinda da outorga onerosa, de outros instrumentos que incorporaram o plano diretor, eu acho muito difícil ele ser alterado antes disso. Porque está já consolidado essa expectativa de ter também a contrapartida que o município precisa para... Até eu acho que nessa própria terceira faixa aí tem alguma participação da SC, da prefeitura, é toda do estado. É muito interessante, o senhor fala da C401. A obra que está saindo. Sim, ali na verdade era uma compensação inicialmente de um empreendimento que teve ali, e o empreendimento era obrigado a fazer essa terceira faixa. Sim. Teve audiência pública, tudo, o empreendimento não fez. Aí a prefeitura, junto com o governo do estado, assumiram a obra e fizeram, mas na verdade era uma contrapartida de uma iniciativa privada. Então, essas contrapartidas de iniciativa privada, elas vêm muitas vezes suprir necessidades que a prefeitura não tem dinheiro para. Exatamente. Né? Melhoria, às vezes. E aqui nos ingleses nós temos agora esse asfalto da Avenida Lions Internacional saindo também. Tudo isso agora vai melhorar também o trânsito dessa região. Com certeza. Das Gaivotas, né? Com certeza. É uma região que vem se valorizando muito, sempre foi uma região muito nobre aqui do bairro, e muito importante, né? Hoje a gente tem, inclusive, personalidades que moram aqui no bairro. E esse alargamento da faixa de areia, tanto da Praia dos Ingleses como o Jurerê, que também faz parte do norte da ilha, você acha que na época foi muito complicado para sair do papel ou foi algo assim que a prefeitura conseguiu rápido agilizar para fazer? Porque muitas pessoas não acreditavam que ia sair e quando veio estava ali, né? Eu tive a oportunidade de ver a obra de perto. Sim. De acessar a obra. Eu achei muito rápido, frente à realidade que se tinha, frente a outros municípios. Balneário Camboriú paga multa diária até hoje, referente ao alargamento da praia, por causa da restinga, né? Fizeram um acordo para plantar restinga e até hoje não plantaram. Sim. Alguma coisa está surgindo agora por lá, por esses tempos. Mas Florianópolis aqui foi bem ágil e ficou dentro das normas ambientais. Dentro das normas ambientais, tem alguns acordos com o Ministério Público. O Ministério Público, junto com a Prefeitura de Florianópolis, foram bem cordiais em promover um acordo e resolver esse problema. E essa beira-mar em inglês que se fala, o que você acha sobre isso?
que já tem até uma emenda aí de 30 milhões do deputado, parece que já está na De uma conta. senadora. É senadora? Aham. E fala assim, em até 2 anos vai iniciar a obra, a construção. Claro, com certeza vai ter que alargar mais areia, chamar de novo a draga, né? E tanto também onde vai fazer as pistas, teria que, né, fazer aprofundamento e colocar pedra e essa areia também alargar, tal. Na questão ambiental, como tu já passou também na Florida, você acha que vai ser liberado essa obra? Eu, Tua opinião? na minha opinião, eu conheci essa obra antes da emenda. É? Antes da emenda, antes do alargamento da praia, já se falava da avenida Uhum. da beira-mar dos ingleses. É curioso que, quando se trata de asfalto, obra de contorno viário, esse tipo de coisa, até mesmo uma beira-mar ali que vai desafogar muito o trânsito do Uhum. bairro, a gente fala de utilidade pública. E utilidade pública você pode fazer, inclusive, em cima de app. É mesmo? Você consegue pegar um local que tem uma área de Porque preservação imagina o permanente. sofrimento das pessoas que moram no Santinho no verão, ficar 4 horas. Já pensou se uma mulher entra em parto, trabalha de parto? Exatamente. É horrível. E aí eu vejo ainda pessoas, né, do bairro, eles têm, claro, seus interesses próprios, né? Eu sou contra, eu vejo ali até 20% de pessoas contrárias ao projeto. Deve ter algum interesse próprio ali, alguma coisa perto, né? Mas já pensou uma pessoa lá infartando lá no Santinho no pleno verão e ela morrer? Que eu tive até um caso de um amigo meu aqui que uns anos atrás o pai dele infartou e até se locomover, era bem no verão, né? Aí em janeiro, dia 15 de janeiro, já estava no cemitério no velório dele, né? Aham. Então fica tudo mais difícil e essa mobilidade de lá para cá já está crítica hoje. Imagina daqui 10, 15 anos. Exatamente, ainda mais com o empreendimento saindo no bairro, Santinho tem crescido também, Sim. e eu vejo que não terá problemas ambientais. Não terá problemas ambientais. A minha visão, eu sou do parecer que não terá problemas ambientais. Acredito que a prefeitura vai ser bem diligente quanto a isso. Tem que ter uma urgência, né, nessa obra. Exatamente, e tem que se cuidar muitos detalhes do nosso Código Florestal, Código Sim. de Meio Ambiente, Obedecer obedecer tudo algum e regramento. também implementar um projeto bom, né? Porque temos Exatamente. o mar, que às vezes dá uma maré alta, que até essa semana deu também, né? E então, avançar bem o alargamento da areia, fazer todo um projeto, um estudo bom antes, para fazer uma obra definitiva e efetiva que não traga problemas, né? Perfeito, perfeito. Eu vejo com bons olhos essa beira-mar dos ingleses. A gente Vai tem ter uma outras, solução, né? uma baita solução. Até é interessante falar que uns 10 anos atrás se falava de um túnel ingleses Praia Brava. Sim. Por que se falava desse túnel? Porque a Praia Brava só tem uma saída. E o meu primo, vou contar um caso pessoal, meu primo morava na Praia Brava, esposa dele em trabalho de parto, como a gente falou. Dia 31 de dezembro, Praia Brava lotada. E aí, o que se faz? Choveu naquele dia, o morro caiu, trancou a avenida, ela teve trabalho de parto na ambulância, Nossa. no morro da Praia Brava. Então a gente vê um caso real que eu pude presenciar, não no dia, né, não no local, mas que a gente pôde acompanhar do problema da mobilidade e o problema a gente vê hoje como está a Praia Brava, né? Praia Brava, hoje, ela perdeu muito o potencial turístico que era, né? Sim, verdade. Na sua opinião, doutor Diógenes, essa beira-mar aí? Olha, se a gente for olhar, vai ter margem para falar mal ou falar bem. Sempre Sim. tem. Tem pessoas que vão ser contra ou vão ser a favor. Na minha opinião, isso se trata do progresso, né? Sim, uma É necessidade. uma necessidade pública, né? Uhum. Não é só questão de viabilidade, mobilidade, mas também é turística. Vocês acham que ter uma beira-mar não vai chamar mais turista? Não vai movimentar? Não vai valorizar os imóveis que estão ali? No gente não pode- quando inaugurar, vai ser atraente para as pessoas de outras praias e Exato. conhecer. A gente não pode ser... A gente tem que pensar dessa forma. Claro que tem que ser respeitada a legislação, tem que ser feito o estudo ambiental, tem que ser um bom projeto para não ter Sim. problema, tem que ter fiscalização, mas, no geral, eu vejo com bons olhos. Até porque o ganho é coletivo, né? Não é um só que vai ganhar. Vários vão ganhar.
Então, no meu olhar, eu vejo com bons olhos, porque isso se trata do progresso. E ingleses e região aí, Vermelho, Jurerê, Canageiras, é muito pujante, tem muita necessidade de desenvolvimento, tem muita necessidade de obras estruturantes, até porque a gente tem em se tratando de turismo e tudo mais, a gente tem uma defasagem, a gente não exerce o potencial que a gente tem com plenitude Verdade. dentro da nossa localidade aqui. A gente não tem um serviço tão qualificado, a gente cobra muito bem, né? Considerando outros lugares, eu acho que a nível Brasil, no caso, não internacional, a gente cobra bem. Mas eu penso que os serviços, eles poderiam ser melhor, ter uma mão de obra melhor qualificada e ter atrações melhores. Então, a gente tem que fazer a nossa parte aqui, nosso dever de casa, porque sem uma obra para 50 anos, no meu olhar, né? Agora, fala mal, todo mundo vai falar, vai ter uma coisa ou outra, vai ter um detalhe ou outro, e eu acho que é ok, a gente, isso faz parte da democracia, a gente tem que saber ouvir o outro que pensa diferente da gente, respeitar a opinião, e seguir o que a maioria necessita e apoia. Exatamente. Bom, então quero agradecer hoje mais um podcast aqui da Aves Empreendimentos. Então, o Dr. Diógenes, gostaria de que deixasse sua rede social para quem quiser acompanhar. Opa, quem quiser acompanhar lá é o @Diógenes Teles Fonseca, tudo junto. A gente tem, graças a Deus, feito uma movimentação muito boa, assim, em trazer conteúdos práticos, jurídicos, nosso dia a dia, para tentar trazer informação da melhor forma possível e, como nós somos advogados, a gente tem que também prestar nosso atendimento com qualidade, né? Com certeza. E o doutor Gabriel? Bom, quem quiser me achar nas redes sociais, pode me procurar lá no @Stefanello de Oliveira, que é o Instagram do meu escritório. Podem ficar à vontade, lá tem conteúdo sobre direito ambiental, sobre diversas áreas do direito. E sempre que tiver qualquer dúvida, pode nos mandar lá que a gente responde. Então, pessoal, lembra do joinha, compartilhar, também seguir as redes sociais Agnes Empreendimentos, Moacir Agnes, e encerramos mais um podcast. Obrigado e até o próximo. Até.